E aí pessoal, estamos de volta. Hoje a gente vai falar sobre Halloween, que está sendo comemorado agora no mês de outubro. E nós vamos refletir a nossa fé sobre esse tema. A gente vai bater um papo aqui começando falando um versículo. Fica comigo, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é caminho de morte. A gente vai falar o parecer bíblico, o que Deus pensa sobre o Halloween. Será que o Halloween, essa festa chamada Halloween, é apenas uma brincadeira, uma coisa inofensiva? Vamos pensar sobre isso. Outra coisa, será que o diabo ele ia se apresentar para mim e para você com um chifre, tridente, de uma forma feia, agressiva? Creio que não, já até respondi. E a gente vai pegar um texto que a gente vai ler lá no final, que é Apocalipse 21:8, que vai falar dos feiticeiros e o que cabe aos feiticeiros, mas eu não vou comentar ainda. A Simone vai começar lendo pra gente o primeiro tópico sobre a origem, e a gente vai falar do Halloween agora, especificamente, explicando a festa para você que não conhece. Lê pra gente, por favor. A origem do Halloween. O Halloween se originou nos povos chamados povos celtas. Eram tribos lá da Europa. E eles eram politeístas, ou seja, eles tinham diversos deuses. Tudo que a gente falar aqui sobre o Halloween, nós vamos espelhar na Bíblia, para ver se está certo ou não. Então, esses povos, chamados celtas, eles acreditavam que esses deuses eles tinham relação com animais e com a natureza. E também marcava a mudança do ano, em outubro, do ano celta. E a Simone vai ler agora o trecho bíblico que fala sobre vários deuses. É certo a gente ter vários deuses? Então a Simone vai ler para a gente. Não tenha outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. O próximo tópico que nós vamos falar é sobre a consulta aos mortos. Lá no início, os celtas acreditavam que no dia 31 de outubro, os mortos se levantavam e se apoderavam das pessoas vivas. Então, era como se eles encarnassem nas pessoas. E por isso que a festa ela é caracterizada por muitas pessoas no cemitério, pelas vestimentas que as pessoas usam. Isso é uma das características. Outra coisa é que na Idade Média, eles colocaram o nome de Dia das Bruxas, fazendo uma referência que quem consultava mortos eram feiticeiros. Então foi dado o nome de Dia das Bruxas. Então é uma coisa bem interessante da gente pensar. Consultar mortos é uma coisa que está contrária ao que Deus fala. A gente vai ver agora a Simone falando para a gente esse texto. Fala para a gente, por favor. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoeiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Deuteronômio 18, 10 e 11. As duas palavras que eu quero frisar para você é a palavra feiticeiro, necromante, que foi dito no versículo. Primeiro, feiticeiro é a pessoa que faz feitiçaria, faz magia, e isso é condenado na Bíblia. A segunda palavra é a pessoa que consulta os mortos, que são os necromantes. Essas pessoas, elas fazem coisas que Deus abomina. E é muito perigoso eu e você trazermos isso para dentro da nossa casa, ou achar que tudo bem, é só uma festa, é uma brincadeira de criança. Lembra que eu falei, o diabo não vai aparecer para você com um tridente. Ele vai se disfarçar de coisa legal. E a festa do Halloween, ela tem muitos elementos bonitos, que a gente vai até comentar daqui a pouquinho. Abóbora, tem muita coisa bonita. Nós não estamos falando que é feio, nós estamos dizendo para você que está errado. Perante a Bíblia, perante a palavra de Deus, perante Deus, está errado. A Simone vai ler para a gente o próximo tópico. Nos Estados Unidos. Essa tradição chegou nos Estados Unidos no século XIX, trazida pelos irlandeses. A cultura do Halloween é o seguinte: as crianças vão de casa em casa, batem na porta e falam para as pessoas assim, sorrindo, doces ou travessuras? Se a pessoa der os docinhos para as crianças, não tem travessuras. Se os proprietários
não derem os docinhos, então tem travessuras. E aí eu escutei um vídeo, a pessoa falando que eles pegavam o papel higiênico e jogavam na casa da pessoa, como uma forma de brincadeira. Olha que brincadeira legal. Parece que não tem nada errado. Não é verdade? Tá tranquilo. A criança vem até sua porta, bate, você sorri, dá o docinho. Só que tem pegadinha. Tem pegadinha. Porque por trás disso existe a cultura dos mortos, existe a origem pagã. Então a Simone vai ler para a gente agora um versículo que vai falar sobre isso. Olha só, sobre comida dadas a ídolos. Lê para a gente, por favor. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. Parece que a gente está sendo radical, mas nós não estamos sendo radical. A gente só toma cuidado de não pegar coisas que foram sacrificadas a ídolos, mesmo que a gente não saiba, e traga pra gente, para dentro da nossa casa ou para dentro da gente. Muitas maldições entram na vida das pessoas sem as pessoas entenderem por que está acontecendo. Então existe todo um perigo por trás de uma festa que aparentemente está sendo inofensiva. E nós fomos nos Estados Unidos há um tempo atrás, e a festa lá é uma festa muito bonita. E isso está sendo importado de lá para cá. Então quando a gente vai em alguns condomínios de casas mais luxuosas, isso já está uma cultura impregnada dentro desses lugares. E na verdade as pessoas não estão pensando a gravidade desse ato, dessa festa. Então eu quero chamar a tua atenção. Deus não se agrada. A Simone vai continuar lendo para a gente, por favor. Abóboras. As abóboras, elas são usadas até hoje no Halloween. Então ela tem um formatinho como se fosse uma cabeça, com uma vela dentro, com os olhinhos. E aí elas são colocadas em diversos lugares. A origem disso é lá no folclore da Irlanda, onde eles acreditavam que tinha existido um homem chamado Jack da Lanterna. Isso tudo tá... Eu fiz uma pesquisa para trazer para você. E quando ele morreu, ele não foi para o céu. E ele conseguiu enganar o diabo e ele permaneceu na terra vagando por aqui durante as noites. Olha só que diabólico que é isso. Ele não ter ido para o céu, não é uma brincadeira. A gente vai lá, que legal, vou tirar aqui o miolo da abóbora, vou colocar uma vela, tranquilo. Não é uma coisa normal. Por trás da coisa bonitinha que o diabo criou, tem uma coisa demoníaca. E não adianta a gente querer passar a mão e falar, não, tudo bem. Como a gente sabe que algumas igrejas estão tentando falar, não, isso não é tão ruim. Calma, é ruim sim. Cuidado se sua igreja está aceitando o Halloween. Cuidado, cuidado se os seus parentes estão aceitando o Halloween. Não aceite, isso não é de Deus. A Simone vai continuar lendo para a gente. O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo, as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Para concluir, Deus não aceita o Halloween. Deus não aceita essa festa. Isso não é uma festa inocente. A origem é uma origem ruim. Não tenha isso na sua casa, não promova isso com seus filhos, não incentive isso, não coma, porque a palavra de Deus é clara, a Bíblia é clara. Não coma nada sacrificado a ídolos, não consulte os mortos, não tenha isso como uma coisa normal. O diabo, ele quer normalizar, ele quer deixar as coisas erradas de forma normal e bonitinha. Não caia nessa, não caia nessa. Isso é coisa para trazer maldição para as nossas vidas. Não faça isso. Então a ideia desse vídeo especial, que está até fora dos dias, que a nossa reunião é toda sexta-feira às 18 horas, é para te alertar que dia 31 de outubro agora tem essa festa demoníaca, esse negócio que está sendo trazido para o Brasil de forma errada e a gente está achando tudo normal. Não é, não é. Se você estiver numa igreja, vou repetir, que está fazendo isso, cuidado, porque isso não é para ser feito pelo povo que é chamado povo de Deus.
Se você está agora chegando para se relacionar com Jesus e você fez, peça perdão. Senhor, me perdoa, eu não sabia, eu estava na ignorância. E não faça mais. Deixa para trás o velho homem. Por mais que seja bonito, não é para nós. Ok? Ó, beijão para você. Tema legal. Como todos os temas eu falo que é legal, né? Mas é um tema que a gente está falando com muito carinho para a gente refletir sobre isso. Tá bom? Beijão, até sexta-feira. Até mais. Até mais, pessoal. Beijão. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21:8.